Conhecer o sindicato que representa a sua classe é muito comum, porque afinal de contas é através dele que nós ficamos sabendo, por exemplo, o percentual de aumento do nosso salário. Mas você sabe o que é uma confederação sindical? Ou uma federação sindical? E central sindical, você conhece? Bom, se você não conhece, nem sabe que existe, vai passar a conhecer hoje. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal do Nutricionista, o primeiro canal de nutrição pensado para você nutricionista, você estudante de nutrição, descobrir mais sobre a sua profissão. Mas o tema de hoje que pode ajudar muita gente, na verdade não se trata só de nutrição, mas sim das estruturas sindicais. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse tema e eu espero que eu possa ajudar vocês a conhecer um pouco melhor. Bom pessoal, o que é o Sindicato dos Trabalhadores na realidade? Ele é uma associação que reúne pessoas da mesma categoria trabalhista e que tem como objetivo principal a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus associados, ou pelo menos deveriam fazer isso, né? Eles são também dedicados aos estudos das áreas que atuam e também realizam atividades voltadas para o aperfeiçoamento profissional dos seus associados. O Sindicato dos Trabalhadores são os responsáveis por negociar, junto ao Sindicato dos Patrões, os termos da Convenção Coletiva da Classe, que vai determinar, dentre muitas coisas, o reajuste salarial da categoria. Você sabia que o seu patrão também tem um sindicato que o representa? É o chamado sindicato patronal. O sindicato patronal é quem representa os empregadores, ou seja, o seu patrão, e ele tem como objetivo principal a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos dos que ele representa. Mas existem ainda outras estruturas sindicais menos famosas, digamos assim, que eu acho que todo trabalhador precisa saber que existe, que são as federações sindicais, as confederações sindicais e as centrais sindicais. As federações sindicais são associações que reúnem ao menos 5 sindicatos representativos ou de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Cada ramo de sindicato pode formar uma federação sindical. E a federação sindical é a representação em segundo grau do trabalhador. Confederação sindical são as organizações sindicais que reúnem no mínimo 3 federações sindicais de uma mesma categoria econômica ou profissional, ou seja, a confederação sindical é o terceiro grau de representação do trabalhador. Em primeiro grau, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores, em segundo grau, as federações sindicais e em terceiro grau, as confederações sindicais. Existe ainda as chamadas centrais sindicais, que reúnem sindicatos de diversas categorias. A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, é um exemplo de uma central sindical. As centrais sindicais possuem estrutura independente dos sindicatos que a formam e é mais forte que um sindicato individual. Eles lutam pelos interesses de várias categorias, participando ativamente da política do país. E para existir, eles precisam cumprir muitas exigências de representatividade, não é simplesmente abrir uma central sindical. Uma das principais atribuições, um dos principais requisitos é a filiação de no mínimo 100 sindicatos de classe, distribuído por 5 regiões do país. Para vocês terem uma ideia de como é difícil abrir uma, nesses mesmos termos, somente 4 outros países no mundo conseguiriam ter uma central sindical, que seria a África do Sul, os Estados Unidos da América, o Reino Unido, que na verdade é composto por 4 países, e a Dinamarca. O Brasil é o país que possui o maior número de sindicatos no mundo, sendo a África do Sul a segunda colocada, com 191 sindicatos. Bom, eu vou deixar para falar quantos sindicatos o Brasil possui mais para frente um pouquinho e você vai se surpreender com o número. Eu prefiro falar agora da convenção coletiva. Você sabe como é que ela acontece? A convenção coletiva é o documento que dita as regras da relação de trabalho entre patrão e empregado, que deve respeitar a legislação trabalhista, o que é diferente de um acordo coletivo. Mas eu também não vou entrar aqui no mérito de discutir o que é convenção coletiva e acordo coletivo, porque esse não é o objetivo do vídeo e ele vai se estender demais. A convenção coletiva é o fruto da negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, que negociam através das comissões de negociação no período da database,
que é o mês no qual se discute o reajuste salarial, né? O primeiro passo ocorre quando um dos sindicatos, normalmente o Sindicato dos Trabalhadores, ele dá o primeiro passo, que é enviar uma lista de reivindicações para outra parte, no caso o sindicato patronal, contendo as exigências da categoria, que foram previamente discutidas e aprovadas numa Assembleia Geral com todos os trabalhadores. E esse documento ele descreve a proposta de reajustamento, piso salarial, gratificações, valor de horas extras, condições de segurança e higiene do trabalhador, enfim, entre muitas outras. O sindicato patronal recebe e apresenta uma contraproposta se ele não estiver de acordo com aquelas reivindicações. E aí se iniciam as negociações para que se chegue a um acordo comum entre as duas partes. Essa convenção coletiva de trabalho tem uma validade máxima de 2 anos, embora o período mais comum seja de 1 ano mesmo. E a negociação coletiva de trabalho, assim que fechada, ela é assinada e registrada no Ministério do Trabalho, mas a validade dela independe do seu registro no Ministério do Trabalho. Ela passa a valer com a assinatura por ambas as partes envolvidas e é, enfim, divulgada para a classe trabalhadora interessada. Caso não haja nenhum acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o patronal para formalizar uma convenção coletiva de trabalho, as partes poderão ingressar com uma ação junto ao Tribunal Regional do Trabalho para que ele aplique um instrumento normativo, nesse caso é chamado de sentença normativa, onde se estabelece as regras da convenção que vai ser cumprida. Mas, no geral, as partes acabam fechando algum tipo de acordo, ainda que muitas vezes deixem os trabalhadores da categoria muito insatisfeitos, eles acabam se sentindo pouco representados pelo sindicato ou até nem representados pelo aquele sindicato. Então, gente, no Brasil hoje existem cerca de 15 mil sindicatos, isso mesmo, cerca de 15 mil sindicatos de classe. Então, assim, você consegue imaginar 15 mil funções de trabalho no nosso país? Pois é porque, na realidade, não existem essas 15 mil funções. Os sindicatos de classe, que deveriam funcionar unificados, ou seja, um sindicato para cada categoria, em cada estado, né? Como funcionam os conselhos profissionais, por exemplo, não funcionam assim. Hoje nós podemos ter mais de um sindicato da mesma categoria no estado ou na região. Mas por que existem tantos sindicatos assim? Bom, em primeiro lugar porque não existe nada que impeça ou que estabeleça um número máximo ou mínimo de sindicatos de uma categoria. Se eu ou você, por exemplo, se nós quisermos criar um sindicato para representar a classe, nós podemos, desde claro que consigamos preencher os requisitos estabelecidos para a criação de um, o que não é tão simples e fácil assim, né? E também existem leis para normatizar essa criação, mas é perfeitamente possível. Tanto é que isso aconteceu no Brasil. Foram se criando sindicatos e mais sindicatos, boa parte deles com baixíssima representatividade e com pouquíssimo número de associados, mas que teoricamente cumpriram essas exigências para sua criação e hoje estão funcionando. Mas no fundo, o que atrai mesmo, ou atraiu a criação de muitos sindicatos aí, né, foi o famoso e polêmico imposto sindical, que é a principal fonte de renda dos sindicatos, que era descontado obrigatoriamente do nosso salário todos os anos e que eles não faziam o menor esforço para conseguir esse dinheiro. Né? Representando você bem ou mal, fazendo um acordo coletivo, fechando uma convenção coletiva boa ou ruim para você, o sindicato recebia o dinheiro do imposto de qualquer forma. Então, assim, era o famoso dinheiro fácil e certo. Né? E por que eu estou falando era? É porque até a recente reforma trabalhista, que foi aprovada agora no dia 11 de julho desse ano, você era obrigado a pagar. Era descontado do seu salário compulsoriamente, você não tinha escolha. Além do mais, os sindicatos não são obrigados a fazer uma prestação de contas anual e muitos estatutos sindicais deixavam margem para o uso inadequado desse dinheiro. Então esse dinheiro fácil e pouco fiscalizado estimulou a criação desses quase 1000 sindicatos que existem hoje. Com a reforma trabalhista, que entra em vigor agora no próximo dia 11 de novembro desse ano, né, esse número deve reduzir drasticamente. Por quê? Como você não vai ser mais obrigado a fazer a contribuição sindical, os sindicatos vão ter que te convencer a contribuir. O que para eles é péssimo, porque a receita da maioria deles deve cair muito, a ponto de não conseguir se sustentar, e para nós é muito bom, porque a gente pode optar, né, entre contribuir ou não com o sindicato que você vai escolher. Então, assim, a liberdade de escolha, gente, é a melhor coisa que existe para qualquer cidadão.
Poder ter o direito de contribuir ou não para o sindicato pode trazer muitos benefícios para o trabalhador de determinadas categorias, né? E vale lembrar que você pode continuar contribuindo com o seu sindicato e delegar para ele a negociação das suas reivindicações trabalhistas. Porém, ter o direito de negociar você mesmo os termos desse acordo com seu patrão, muitas vezes pode ser melhor para você. Cabe a cada um entender, identificar e escolher o que vai ser melhor para si. Então, assim, não pense que tiraram um direito seu nesse sentido. Na verdade, você ganhou um direito a mais, que foi o direito de negociar você mesmo os termos desse acordo. É claro que existem bons sindicatos por aí que lutam pelo crescimento da categoria, que representam bem os seus associados. Então, assim, esses bons sindicatos, eles vão continuar existindo, vão continuar funcionando, porque vai ter gente contribuindo por se sentir representado. Agora, aqueles que só queriam se aproveitar do dinheiro público e as suas diretorias tirarem proveitos pessoais com o nosso dinheiro, esses sim tem mais é que fechar mesmo, né? Então, bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não se estender muito. Tomara que esse vídeo tenha ajudado a você a entender um pouco melhor sobre o universo dos sindicatos e como eles funcionam e te ajudar a decidir se eles podem ou não ser úteis para você, que no final é o objetivo desse vídeo, tá bom? Então, um forte abraço em todos vocês e até a próxima!